Bom, meus amados irmãos, abra sua Bíblia comigo na Epístola de Paulo aos Romanos. Capítulo de número 11, verso 16. Em diante, nós leremos até o verso 24. Não leremos agora, mas já deixa aberto aí. Eu quero antes lhe apresentar um panorama do que vimos até aqui e depois ler o texto com você e em seguida expor esse texto, tá bom? Mas vamos lá então, antes de nós fazermos a leitura e antes de nós expormos o texto, estamos nessa série de exposição em Romanos, chamada Transformados. O que estamos expondo em Romanos, queridos? O Evangelho. O assunto do apóstolo Paulo nesta epístola é o Evangelho. De uma forma profunda, didática, ele entrelaça o Evangelho a toda a narrativa da história da salvação e ele nos explica por que precisamos de salvação. Por que precisamos de salvação? Porque todos estamos terrivelmente caídos da graça de Deus, somos todos a uma pecadores diante de Deus, não há um justo sequer, ninguém que faça o bem e não peque. E não se engane, Deus não nos nivelará por baixo. Deus nivelará os homens quando Ele for aplicar a justiça aos homens pela sua própria santidade. E diante da santidade de Deus, não me interessa se você nunca matou, se você nunca roubou. Pessoas que se justificam assim, né? Era assim que eu me justificava. Eu nunca matei, eu nunca roubei. Nunca roubei, claro que roubou, né? Uma criancinha roubando um chiclete na vendinha. Já fiz isso, você nunca fez isso não? Todos já roubamos alguma vez também, tá? Pode ser que você não roube milhões, mas todos nós já roubamos alguma vez. Eu nunca matei, tudo bem, pode até ser que você nunca tenha matado fisicamente, mas você já odiou alguém no seu coração? Assassino. Já desejou uma mulher sem estar casado com ela? Adúltero. Você vive uma relação conjugal fora do casamento? Isso é adultério. Todos somos pecadores diante de Deus e Deus não nos julgará segundo a nossa média da justiça baixa. Nossa média é -2, -3, -1. A justiça de Deus é santa. E a palavra de Deus no Evangelho primeiro nos mostra por que estamos todos condenados. Foi isso que começamos a ver. Depois vimos o que Deus fez para salvar este homem condenado e pecador. Deus pagou o preço do sangue do seu próprio Filho, Ele sozinho empreendeu a nossa salvação e por meio de Cristo Jesus, através da fé, a qual nós recebemos na regeneração, nós podemos ter de Deus esta salvação. Só há um meio para o homem ser salvo. A religião não salva, a justiça própria não salva. Só crendo em arrependimento, confiando em Cristo Jesus, entregando a Ele sua vida para ter uma nova vida nele, só assim o homem pode ser salvo. E esse é o Evangelho, o anúncio de Deus, de que Deus realizou a salvação dos homens, cabendo agora aos homens crerem em Cristo, confessarem-se pecadores, renderem sua vida a Ele, para que possam serem salvos. Paulo nos fala também das consequências desse Evangelho. A partir do momento que nós cremos em Cristo, nós temos paz com Deus. Nós começamos a ter uma nova vida em Deus. Aquela natureza pecaminosa que nos governava começa a ser amortecida. E agora temos a vida do Espírito em nós, que nos dirige à vontade de Deus. Foi isso que nós vimos no capítulo 6, 7, 8 de Romanos. E especialmente no capítulo 8, Paulo encerra as grandiosas bênçãos do Evangelho, nos dizendo que nós que agora estamos em Cristo, estaremos sempre firmados nele, que nada nos separará dele se ele nos salvou. Esse é o assunto de Paulo nessa epístola. É o que nós vimos do capítulo 1 ao capítulo de número 8. E se você não ouviu e carece de ouvir falar do Evangelho, retome lá desde o primeiro sermão. Foram aproximadamente 50 sermões distribuídos ao longo de todo o capítulo 1 ao 8, expondo o que é o Evangelho. E aí nós então começamos neste bloco, que nós já estamos encerrando, tem o primeiro bloco de Romanos, que é a apresentação do Evangelho, que é isso tudo que lhes disse, que vai do capítulo 1 ao 8,
E nós agora estamos no segundo bloco de Romanos, que é quando o apóstolo Paulo, do capítulo 9 ao capítulo 11, nos mostra como Deus conduziu esse plano de salvação de maneira sábia, soberana, perfeita, realizando a salvação daqueles que Ele quis salvar, cumprindo esse plano na história, mostrando-nos o papel dos judeus nisso, mostrando-nos como nós, como gentios, entramos nessa salvação. E especialmente semana passada, vimos a sabedoria de Deus em conduzir todos os acontecimentos na história da salvação, até mesmo os eleitos que Deus separou do meio de Israel para salvar. Não foi todo Israel que foi salvo, mas Deus separou os eleitos do meio de Israel para fazer a sua palavra ser cumprida. E mesmo através das transgressões de Israel, os pecados de Israel não pegam Deus de surpresa. As transgressões de Israel são um meio pelo qual o próprio Deus conduz a partir de então a salvação a nós que não somos israelitas, o que nas Escrituras é chamado de gentio, né? Nós, os gentios, nós que não somos israelitas. Então, semana passada, Paulo nos fala da sabedoria de Deus ao conduzir esse plano e como mesmo através da transgressão de Israel, Deus consegue realizar seus planos de trazer salvação aos gentios, que somos nós. Mas aqui a gente começa a entrar num problema incidental, um problema que não é o problema básico que o apóstolo Paulo está tratando, mas ele decorre daquilo que ele acabou de dizer. Como assim, pastor? Paulo está desenvolvendo aqui como Deus realiza na história a salvação de modo soberano, sábio e perfeito. E ele acabou de falar, preste atenção, Paulo está se dirigindo a quem? A igreja em Roma, constituída tanto de gentios, cidadãos romanos que se converteram à fé, tanto também constituída de judeus convertidos. Então Paulo está se dirigindo a um público na igreja que tem tanto gentios quanto judeus. E Paulo acabou de dizer o quê? Que a transgressão da maioria dos israelitas foi a causa de os gentios terem sido salvos. Porque pela transgressão deles, Deus abre a porta da salvação aos gentios. É claro, nós sabemos, embora alguns dentre os israelitas tenham sido salvos, os eleitos, disse o apóstolo Paulo. Mas à luz disso, pode ser que comece a nascer um problema aqui incidental, consequente disso que Paulo acabou de falar. Que problema, irmãos? Preste atenção. Lembram-se que os judeus se gloriavam de eles serem descendência de Abraão? E Paulo vai quebrar essa vaidade dos judeus, explicando para eles que os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que creem em Cristo. Aqui Paulo vê, possivelmente, dado o que ele acabou de falar, um campo fértil para nascer a mesma vaidade nos gentios. Que vaidade? Ora, Deus fez que os próprios israelitas, eles estivessem apartados da salvação para que eu, gentio, fosse salvo. Poxa, está vendo como eu mereço alguma coisa aqui? Começa então Paulo a considerar a possibilidade da vaidade no coração dos gentios, e não apenas a vaidade. Imagine isso no coração da igreja, acontecendo na igreja. Imagine os gentios olhando para os judeus convertidos e começando a nascer em seus corações a vaidade, a soberba de olhar para os seus irmãos que eram judeus e se tornaram cristãos e pensar, está vendo aí? A maioria de vocês se perdeu por minha causa, Deus quis me salvar. Imagine esses irmãos olhando para os judeus que não haviam crido em Cristo e começando a se sentir superiores a esses judeus que não haviam crido em Cristo. Paulo, então, começa a suscitar a possibilidade desse problema. E por isso é que ele escreve esse trecho que nós veremos a partir daqui. E a partir daqui, Paulo vai mostrar que, ou seja, Paulo vai exortar os gentios, a igreja gentílica de modo geral, a que permaneçam na fé e se livrem da arrogância para que não sejam cortados das promessas também. Paulo vai se dirigir à igreja gentílica e dizer, olha, lembrem-se que os judeus que acharam que tinham em si mesmo alguma coisa pelo que mereciam a salvação, eles foram cortados. Eles foram incrédulos, e por isso, não fique vaidoso no seu coração, igreja gentílica, achando que, porque Deus veio em direção a vocês, vocês são superiores aos judeus.
Paulo mostra, inclusive, que os planos de Deus incluem não só a quebra de muitos israelitas, mas a posterior restauração de todo Israel. E isso vai ser mais especificamente nosso assunto semana que vem. Mas eu queria que você entendesse isso por quê? Antes de tudo, antes de lermos. Porque esse é um texto que de fato é difícil de entender quando a gente lê. Ele usa umas imagens aqui que não são imagens próprias do nosso dia. Quem é que planta oliveira aqui, irmãos? Quem sabe o que é uma oliveira brava? Ah, é a minha vizinha, que o sobrenome é Oliveira e ela é brava. Não, não é isso. Não é a sua vizinha que o sobrenome é Oliveira e ela é brava, ela grita lá, não é isso. Então, realmente, esse texto tem algumas imagens que eu preciso explicar algumas coisas para você de antemão, até para que depois você consiga entender as imagens, tá? Então, preste atenção. Paulo havia acabado de dizer que os gentios, quem são gentios? Todos os que não são judeus, inclusive nós que não somos judeus. Você é judeu, irmão? Não, né? Eu também não. Então, nós somos gentios, especialmente naquele tempo ali, Paulo está se dirigindo à igreja em Roma, aos romanos que haviam crido em Cristo, e Paulo vai dizer, disse então, eles creram em Cristo, porque Deus permitiu que Israel não cresce, e pela incredulidade de Israel, a salvação veio aos gentios. E agora, com o receio de que os gentios possam se vangloriar, Paulo então começa a tecer essas imagens que nós vamos ler aqui, exortando os cristãos a um coração humilde. Por isso o assunto hoje do nosso sermão é o coração humilde dos que perseveram na graça. Tá bom? Abra sua Bíblia comigo. Capítulo 11, verso 16 a 24. E Paulo vai nos dizer assim. Vou fazer o seguinte, vamos ler desde o verso 15, que aí ajuda você a pegar um pouco do contexto que vimos semana passada. Paulo diz assim, porque se o fato de terem sido eles rejeitados, eles os judeus, né, trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento? Restabelecimento de quem? Dos judeus, senão a vida dentre os mortos. Se é santa a parte da massa, que é oferecida como primeiros frutos, toda massa também o é. O que Paulo está falando aqui? Vou explicar já já. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra estes ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Pastor, como é que é isso aqui? Tem que fazer um curso de agronomia para entender esse texto aqui? Quase, né, irmãos? Bom, vamos lá. Como é que eu quero desenvolver esse texto aqui com vocês hoje? Primeiro, nós já entendemos aqui, de modo geral, que o assunto de Paulo é exortar os gentios à humildade, os crentes, a igreja gentílica, a igreja que não é judaica, e dizer a eles que eles precisam perseverar na graça. E como eu vou desenvolver isso com vocês hoje? Eu vou lendo aqui trecho a trecho com vocês e tentando expor as imagens, tá? Depois eu faço as aplicações gerais. Eu não vou procurar fazer uma sessão nesse texto aqui por tópicos, porque eu acredito que o modo mais didático de tratar esse texto, dadas as imagens que nós temos aqui, é irmos porção a porção mesmo. Tá bom? Então vamos começar aqui com o verso 16. Paulo começa dizendo o seguinte: se é santa a parte da massa que é oferecida,
como primeiros frutos, toda a massa também o é. E se a raiz é santa, os ramos serão. Por que Paulo está dizendo isso aqui, queridos? Observe o verso anterior. Paulo havia dito no verso anterior o seguinte: sim, Deus rejeitou a maioria de Israel para salvar poucos dentre Israel, os eleitos, e isso abriu a salvação aos gentios. E no verso 15, que nós havíamos lido, Paulo diz assim: ora, mas preste atenção, essa rejeição de Deus aos israelitas não é definitiva, porque se a rejeição aos israelitas, ela é a salvação aos gentios, o que vai ser então quando eles creem como nação? Será a vida dentre os mortos, será a segunda vinda de Jesus, será o fim dos tempos. Esse é um assunto que Paulo não vai desenvolver agora, ele vai desenvolver a partir do verso 25, mas ele já o abre aqui. É um assunto escatológico, um assunto da doutrina dos últimos dias. Que assunto? A restauração geral de Israel será um sinal de que Cristo está voltando. Quando Israel crer em Jesus como Messias, nós veremos que aí será a plenitude dos tempos. E Paulo está falando disso, puxando a sardinha para Israel, dizendo o seguinte: olha, se a queda deles é a salvação dos gentios, então a restauração deles será o fim do mundo, a glória do universo. Tendo dito isto, ele continua reforçando esse argumento com essa imagem do verso 16. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Não entendi nada, pastor. De que ele está falando? Massa, fruto? É massa de modelar? Como é que é a massinha que as crianças usam hoje em dia? É slime, pastor? É de slime que ele está falando? Não. Ele está falando aqui de uma oferta que se faz, as ofertas que nós tínhamos no Antigo Testamento, não eram ofertas apenas de animais, se ofertava também massas, né, bolos, enfim, coisas assim semelhantes. E sempre o que era ofertado era parte da massa, que era queimada no altar. O resto da massa ficava para os sacerdotes se alimentarem. Então o que ele está dizendo é o seguinte: se é santa a parte da massa, que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. O que ele está dizendo é, semelhante às ofertas que eram feitas no altar, que só se pegava uma porção para ser queimada, e essa porção era santa ao Senhor, toda a outra parte também era considerada santa ao Senhor. Deste mesmo modo, eu não disse para vocês que Deus salvou os eleitos do meio de Israel? Ora, se Deus salvou os eleitos, é porque em algum momento Ele vai salvar também todo Israel. Embora haja israelitas agora que foram perdidos, haverá um tempo em que Deus não terá salvo apenas os eleitos, os separados, um pequeno grupo, mas Deus salvará todo Israel, eleito também naquele tempo, obviamente, né? Mas aí um grande grupo. Ele continua usando essa imagem do pouco que representa o todo, ou do tronco que representa a raiz. E agora ele usa a seguinte imagem, no mesmo verso: se a raiz é santa, os ramos também são. E de que ele está falando aqui? A raiz do povo de Israel foi chamada santa para Deus. Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas. Deus os chamou para si. Paulo, inclusive, argumentou no capítulo 9 que Deus elegeu Jacó, mas não elegeu Esaú. Deus separou para si do tronco da raiz Abraão, Isaque, e não o seu irmão, ou seus irmãos, né? Porque depois Abraão teve outros filhos também. Antes, primeiro Abraão teve Ismael, depois ele teve Isaque, mas em seguida, depois da morte da sua esposa, ele teve outros filhos. Mas o apóstolo Paulo vai nos dizer, Deus escolheu, Deus separou para si. Deus separou Jacó ao invés de Esaú, Deus separou Isaque ao invés de Ismael e os outros demais filhos. Mas esse tronco foi santo. Se o tronco é santo, Abraão, Isaque e Jacó, então também os ramos serão santos. Sim, nos dias de Paulo, alguns desses ramos foram quebrados. Deus rejeitou muitos israelitas. Mas num futuro, Deus chamará para si os israelitas como nação, num grande ajuntamento. Não é o assunto aqui, mas ele está usando essa imagem para tratar disso. Se a raiz é santa, os ramos também o são. Certo? Então, depois de ter dito isso, depois de ter assentado aqui a base das imagens, a partir das quais ele vai argumentar mais à frente, especialmente no verso 25, que todo Israel
será salvo, preste atenção, não é todos os israelitas de todo o tempo. É todo Israel, ou a grande parte de Israel, no último dia que crerá no Messias. Porque ninguém será salvo senão por meio de Cristo Jesus, tá? Isso nós veremos mais especificamente na semana que vem. Mas Paulo está argumentando, ele está levantando as bases aqui para mostrar que Deus não rejeitou perpetuamente seu povo. Haverá um tempo futuro em que o Israel crerá em Cristo e fará parte da igreja. E por isso, todo Israel, ou a grande maioria dos israelitas, serão conjuntamente salvos. Depois de ter dito isso, Paulo então começa a lidar com uma possível vaidade e orgulho que poderia nascer no coração da igreja que não era judaica, a igreja gentílica, porque Deus fizera que, pela transgressão dos judeus, a salvação chegasse a eles. Eles estão pensando, Deus cortou essas varas por minha causa, para me enxertar. E aqui quem não sabe o que é enxertar, enxertar é um processo pelo qual você, às vezes para tratar uma doença de uma planta frutífera, ou para fazer com que ela, depois de ter perdido a fertilidade, ela passe a ter mais fertilidade, você corta os ramos dela, os galhos dela, e enxerta e cola, né? Não com cola, viu? Você coloca ali um outro ramo de uma outra planta, faz um curativo, que eu não sei no ramo da agronomia como é que chama esse curativo, certamente não é curativo, e aí depois de um tempo, esse ramo que não era desta planta, ele se liga a essa planta e passa a viver como se dessa planta fosse, dando os frutos próprios dessa planta. Paulo vai começar a usar essa imagem aqui agora. Que imagem? A planta original, né? A oliveira cultivada. Ele vai falar da oliveira brava, e ele vai falar dos ramos da oliveira brava que são enxertados na oliveira cultivada. E vamos entender o que é oliveira brava e o que é oliveira cultivada, né? Pastor, sou eu, meu sobrenome é Oliveira, eu sou brava. Não, não é você, irmã, embora eu espero que você não continue brava, né? A oliveira era uma das plantas mais comuns do cultivo dentre os israelitas, especialmente pela riqueza que havia, né, em se extrair dos seus frutos o azeite, irmãos. Né? O azeite era produto importante tanto para as questões domésticas, quanto para as questões de alimentação, de saúde, enfim, e era de fino valor o azeite naquele tempo. Então, os israelitas, eles cultivavam a oliveira. A oliveira eles extraíam da natureza, eles, obviamente, né, se você encontra oliveira na natureza também, que nasce naturalmente, sem processos de cultivo e de melhor tratamento para que produzam melhor, essas que nascem na natureza são chamadas de bravas, oliveiras bravas, que nascem lá porque caiu uma semente, e aí a terra mesmo deu condições de crescimento, e ela não teve cuidado nenhum para crescer. Já a oliveira cultivada, não. O produtor, ele assemeia, e geralmente em gerações, né, porque demora para crescer uma oliveira. Os avós semeiam, os filhos vão cuidando, os netos tratam, até preparar essa planta para o máximo de cultivo possível. Isso é uma oliveira cultivada, e existem as oliveiras bravas, que nascem aí no mato, né, do jeito que a natureza quer. E Paulo começa a usar essa imagem aqui. Para você entender, existiam oliveiras cultivadas que, começando a perder o seu potencial de produção, às vezes se fazia isso, se cortava os ramos naturais dela, se pegava um ramo de uma oliveira brava e se enxertava para que aquela oliveira cultivada voltasse a ter vitalidade. E é essa imagem aqui que Paulo está utilizando. Então Paulo vai, aqui no verso 17, dizer o seguinte: se alguns ramos foram cortados, ramos de quê? Ele havia falado no verso 16 de quê? Ele diz no verso 16, se a raiz é santa, os ramos também são. A raiz de quê? Da oliveira. O povo de Deus, o Israel do Antigo Testamento. Se alguns ramos desse Israel foram cortados, e você, sendo oliveira brava, quem é oliveira brava, queridos? Os cristãos gentios, os que versos anteriormente, o apóstolo Paulo havia dito que eles foram salvos dada a queda de Israel. Ou seja, Israel, o ramo originário, foi quebrado, Deus cortou, e os gentios foram enxertados. E Paulo está usando essa imagem. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros,
e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. O que Paulo está fazendo aqui, queridos? Paulo está corrigindo agora o que podia ser uma má interpretação do que ele havia dito há pouco. O fato de Paulo ter dito que os israelitas, a grande maioria, foi quebrado e cortado, e os gentios foram enxertados, poderia levar uma igreja a se tornar uma igreja aversa aos judeus, e até a criar cismas dentro da própria igreja, em que havia tanto gentios quanto judeus convertidos. Por isso Paulo está tratando desse assunto. Ele está tentando evitar de antemão, se precavendo, essa postura dos cristãos gentios. A figura dos ramos cortados e do enxerto na oliveira cultivada, queridos, é aquilo que eu acabei de lhes dizer. Nós somos os ramos da oliveira brava. Os gentios eram a oliveira cultivada. Grande parte desses ramos foi cortado. Paulo nos disse no capítulo 9 de Romanos que sobrou um remanescente do povo de Israel, uma pequena semente, os eleitos. Não foi a maioria dos israelitas que foram salvos e creram. Ou seja, Deus preservou poucos ramos, quebrou a grande maioria e enxertou os gentios. E Paulo está dizendo aqui para nós, o que, queridos? Preste atenção, não se glorie contra esses ramos. Não olhe para aqueles que não creram, os judeus que não creram, e se glorie, ache que você é em alguma medida superior a eles. Não ache que você tem algo melhor do que eles tinham. Não ache que você é menos pecador do que o que eles eram. Paulo está dizendo, não se glorie, muito pelo contrário. Entenda que não é você que sustenta a raiz, é a raiz que sustenta você. Paulo está dizendo, não despreze a tradição e a herança que nós estamos recebendo do judaísmo. É a raiz que nos sustenta, é a fé que Abraão teve, as promessas que Abraão recebeu, é o anjo do Senhor que Jacó viu, é nele que nós cremos, é na palavra de Deus dada a Israel que nós conseguimos descobrir quem é o Messias, é em todas as promessas que Deus fez a Davi, que se cumpriram no Messias rei, que nós estamos fiados. Ou seja, não despreze isso que veio dessa geração que Deus elaborou através de Abraão, Isaque e Jacó. Não é você que sustenta a oliveira, a raiz. É a raiz que sustenta você. Você é dependente desta tradição importante. Embora, obviamente, eles tenham pervertido a tradição. Embora eles tenham se afastado das Escrituras. Mas as Escrituras, como palavra de vida dada ao povo de Israel, o Messias vindo de Israel, é nesse Messias que cremos. E Paulo já havia dito um pouco a respeito disso no capítulo 9, versos 4 e 5. Quando ele diz que é deles a promessa, que deles veio o Messias. Enfim, o cristão gentio não devia se achar superior aos judeus ou aos cristãos judeus. Não deveria achar que, porque tinha algo especial, é que ele foi enxertado em Israel. Percebe aqui? Paulo está tentando evitar que os gentios comecem a ter a mesma vaidade que os judeus tiveram, e pela qual eles foram quebrados. Quando o João Batista se dirige aos judeus do seu tempo, ele diz, não pensem vocês que vocês podem dizer que nós somos descendência de Abraão. Até dessas pedras Deus faz descendência de Abraão. Não é porque vocês têm alguma coisa especial em vocês que vocês podem ser salvos, que João Batista está dizendo a eles. E é o mesmo que Paulo está dizendo aqui aos gentios. Não se arroguem, não sejam prepotentes, não se gloriem. Não é por nada que haja em vocês, que vocês estão agora em Cristo. Bem, a reação natural de um cristão convertido, de fato, seria reconhecer, realmente sou salvo apenas pela graça de Deus. Então não tenho por que me gloriar na queda dos israelitas para a minha salvação, certo? Essa seria a reação sensata de um cristão convertido, né? Mas então, Paulo nos mostra nos versos 19, que pode ser que um coraçãozinho soberbo achado ali no meio dos irmãos, diga o seguinte, e ele diz no verso 19, vamos lá para o verso 19.
Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Deus desprezou eles por minha causa. E Paulo vai dizer no verso 20, está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Deus está dizendo, Paulo está dizendo, Deus não poupou os ramos naturais. Se eles que eram ramos naturais, não foram poupados por sua incredulidade, embora Deus tenha poupado os eleitos, nós vimos isso desde o capítulo 9 até o capítulo 11, os eleitos dentre os israelitas foram poupados, mas a massa do grande Israel não foi poupado. E Paulo está dizendo, se eles que tinham alguma segurança externa para poder dizer, somos descendência de Abraão, não foram poupados por causa da incredulidade dele, você acha que você, dessa sua postura arrogante, soberba, prepotente, caindo da graça, porque o indivíduo que diz, eles foram cortados por minha causa, ele está pensando que ele tem alguma coisa em si mesmo, né? O que está acontecendo com ele? Está caindo da graça, já não está mais sendo salvo pela graça, já não está confiando mais na graça de Deus. Ele está achando que tem um mérito em si, alguma coisa que ele fez. E Paulo diz, Deus não poupou os ramos naturais, eles foram incrédulos, e por isso Deus os cortou. Sim, Deus também não poupará os ramos bravos, se eles forem arrogantes, se eles não confiarem na graça. Paulo está dizendo, os gentios que pensam fazerem parte da igreja e se acham os bambambãs, porque Deus quebrou os judeus e os separou do ramo, separou da raiz, e eles se arrogarem de serem em alguma medida merecedores da salvação, não se engane, você está igualzinho àquele a quem Deus cortou do meio do judaísmo, certo? É a mesma coisa, não mudou nada, só muda o endereço, né? Só muda o endereço, mas a arrogância, a religiosidade, a prepotência, o acreditar que pode ser salvo pelo que faz, ou por alguma coisa que age em si, é a mesma coisa que fizeram os judeus. Você só está trocando de nome. E se Deus quebrou os judeus que tinham essa postura, não se engane, Deus quebrará também os gentios que têm essa postura, muito embora pareçam estar no seio da igreja e pareçam com a igreja. E no verso 22, Paulo vai dizer, portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Só esse trecho aqui daria 3 sermões. A gente tem que passar rápido aqui por esse texto, né? Não dá para ficar aqui 200 sermões nesse texto, né? De Romanos. Mas enfim, portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que você permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Você também será apartado da raiz. Considere a bondade e a severidade de Deus. Bondade para com você, severidade para com os que caíram. Bondade para com você, desde que você o quê? Permaneça. Desde que você permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Paulo está dizendo aqui o seguinte, Deus foi severo para com os judeus incrédulos. Embora, nós vimos isso no capítulo de número 9, Deus tenha sido misericordioso para com aqueles que foram eleitos. Certo? Paulo trata disso no capítulo 9. Mas Paulo está dizendo, considere a severidade de Deus. Que essa severidade de Deus faça você temer. Que a bondade de Deus para com vocês, gentios, não seja uma bondade vazia. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é amor. E eu sou arrogante, eu sou prepotente, eu acho que é por mim mesmo. Você não está contado entre aqueles que permanecerão até o fim. Se essa é a sua postura, se essa é a sua condição, se há arrogância na sua alma, se você pensa que tem algo de si mesmo,
Você não será contado entre aqueles que ficarão até o fim, se existe vaidade no seu coração. E há outros aspectos aqui, mas Paulo está tratando só disso, né? Eu vou expandir um pouco mais na minha aplicação. Mas Paulo está dizendo aqui, não pense que você permanecerá enxertado. Não, Deus o cortará. Se seu coração for vaidoso, se você achar que tem algo de si mesmo, Deus o cortará. E aí, prestemos bastante atenção no que eu vou dizer aqui agora. Abra os ouvidos, aqui vai ser um pouco difícil de entender. Vou ter de repetir 2 vezes, talvez, ou 3, ou 4, ou 5. Aqui, Paulo está nos exortando. Paulo está exortando aos cristãos gentios. Olhe bem, que Paulo está exortando. Observe a severidade de Deus e tema. O cristão não pode viver como se Deus fosse um tio bobão. Entende? Como se, na linguagem do Dietrich Bonhoeffer, a graça fosse uma graça dispensada sem valor. Como se a minha salvação em Deus fosse algo barato, a que eu não dou valor. Certo? Então, considere a severidade de Deus e tema. Aqueles que perseverarão até o fim, perseverarão em temor e tremor diante de Deus. Ele continua dizendo, desde que permaneça na bondade dele. Aquele que será salvo será aquele que permanecerá, aquele que perseverará. Não existe salvação apartada da perseverança. Certo, irmãos? Ok? Deu para entender isso? Então, observe bem. Não existe salvação apartada da perseverança. Não existe salvação apartada do temor a Deus e da reverência diante da severidade de Deus. Nós precisamos considerar em todo o tempo, e essa epístola está cheia da revelação da glória de Deus em sua justiça e em seu amor, em sua severidade e em sua bondade. E o cristão nunca pode perder de vista a severidade e a justiça de Deus. Óbvio, também não sua bondade e o seu amor. Tendo dito isto, aí você me pergunta, pastor, como isso se concilia com aquilo que o apóstolo Paulo nos disse no capítulo 8? Que aqueles que estão em Cristo perseverarão até o fim. Como isso se concilia com a palavra de Deus nos dizer que aqueles que ele predestinou ou elegeu, a estes chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Como se concilia isso, pastor? O fato de Paulo dirigir-se aqui aos gentios de modo amplo e dizer, se você não permanecer, se você não perseverar, você será cortado. E Paulo ter dito antes, meu irmão, se você foi predestinado e eleito, você foi chamado. Se foi chamado, você foi justificado. E se você foi justificado, você será glorificado. Como eu concilio essas coisas? Paulo não está desdizendo uma coisa pela outra, pastor? Não, Paulo não está desdizendo uma coisa pela outra. E eu vou trocar em miúdos essas questões para que nós possamos entendê-la. Preste atenção. Paulo não está opondo a eleição ou a segurança da salvação promovida pela eleição, como se ela precisasse ser desfeita. A que Paulo está se opondo aqui? A eleição? Não, queridos. Paulo está se opondo o quê? A falsa sensação de segurança baseada no orgulho. Preste atenção nesse texto. Paulo está se opondo à eleição dizendo, não fiem-se no fato de Deus lhes ter eleito. É isso que Paulo está dizendo? Não. Paulo está dizendo, não fiem-se no orgulho pessoal achando que vocês são melhores que os judeus. É disso que Paulo está tratando. Então, a primeira coisa importante, não se trata de uma oposição à eleição que Paulo está falando, ou uma oposição à segurança da salvação promovida pela eleição, como se ela fosse falsa. Não, não é isso. É uma oposição a quê? A arrogância, a prepotência, a achar-se superior ao trem. Se trata da oposição à falsa sensação de segurança baseada no orgulho
ou no sentimento de superioridade que Paulo dirige a todos os cristãos gentios de um modo geral, que deve ser substituída pela confiança na graça e na perseverança contínua. Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, vocês que estão começando a ficarem cheios de si mesmo, prestem atenção. Temo que vocês estejam equivocadamente em Cristo. Temo que essa vaidade de vocês vá levar vocês a serem quebrados da raiz, e temo que vocês não perseverem na graça. Por isso Paulo vai exortar, confiem na graça, perseverem na graça, permaneçam firmes. Certo, irmãos? A primeira questão importante é essa. Não é possível que Paulo tivesse falado de eleição todo esse volume que vem de trás, desde o capítulo 8, verso de número 29, até o capítulo 11, verso de número 15, que nós tratamos semana passada. Mas Paulo está tentando desconstruir aqui o que na igreja? Não se ensoberbeçam. E sim, irmãos, o fato de o cristão ser eleito não quer dizer que ele não deva ser exortado a perseverar. Muito pelo contrário. A exortação à perseverança é uma exortação que deve ser feita a toda a igreja em todo o tempo. Até porque, preste atenção, como eu disse para vocês, a doutrina da eleição não é uma doutrina para que nós subamos ao alto monte de Deus e descubramos o código que quebra a senha para que eu possa ler no nome de cada um quem é eleito e quem não é eleito. Certo? Não é para isso. Eu expliquei quando expus a doutrina da eleição, que ela é uma doutrina que Paulo nos revela na Escritura, a fim de que nós que fomos regenerados em Cristo, estejamos seguros. Eu vou falar um pouco mais sobre isso à frente. Estejamos confiando apenas em Deus para a nossa salvação. Mas preste atenção, essa admoestação, esta exortação pastoral, sempre deve ser dirigida aos cristãos, porque só os que perseveram herdarão o reino dos céus. A eleição nunca desfez-se da perseverança. Tá? Inclusive, dentre as doutrinas da graça, os chamados 5 pontos do calvinismo, o último ponto do calvinismo é a perseverança dos santos. Vou falar um pouco mais sobre isso, não extensivamente, porque a gente não tem tempo. Então, preste atenção. O fato de Deus predestinar e eleger, como disse o apóstolo Paulo, e então chamar, e então justificar, e depois glorificar, não prescinde, não deixa de lado, não abre mão de que aqueles que estão em Cristo perseverem, muito pelo contrário, só os que perseveram serão salvos. Então, preste atenção, a palavra pastoral que Paulo está dirigindo aqui, é uma palavra dirigida a toda a congregação. E essa palavra dirigida a toda a congregação alcança diversos grupos de pessoas. Nós obviamente sabemos que quando a congregação está reunida, não há apenas aqueles que realmente foram regenerados e creram em Cristo. Há aqueles que ainda não creram em Cristo e não foram regenerados, que estão aqui, queridos, no meio de nós. Certo? Eu me recordo de uma vez ouvindo num seminário, para pastores. Eu não estava presente nesse seminário, mas foi feito um apelo ao final. Mais ou menos 1.500 pastores. 3 pastores se converteram nesse apelo. Apelo à conversão. Equivocadamente, talvez até muitos homens que, mesmo não tendo se convertido, vieram ao ministério pastoral. E tenha faltado daqueles que lhe impuseram as mãos uma análise mais minuciosa da sua vida e da sua condução na fé. Você acha que não há pessoas não salvas no meio da igreja? É claro que há. Há aqueles que ainda não creram em Cristo e que talvez ouvindo uma porção do evangelho daqui e outra porção do evangelho dali, ainda não tendo compreendido o evangelho direito, vivem ainda amando os seus pecados mais que a Cristo e pensam que estão salvos. E Paulo vai dizer aqui, opa, não. Paulo vai dirigir uma palavra a toda a congregação para dizer, os que perseveram, os que permanecem, é que são salvos. Qual é uma dessas intenções? Alcançar esse público incrédulo, embora no meio da igreja, e talvez pensando-se salvos. Não há pessoas assim? Não é à toa que o Senhor Jesus disse que algumas pessoas lhe dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos o quê? Expulsamos demônios, curamos enfermos,
E o que o Senhor lhes dirá naquele dia? Eu não vos conheço, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. O amor de vocês era a iniquidade, vocês não me amaram mais que a iniquidade. O pecado era mais o seu Deus do que eu, então eu não te conheço. Então, quando Paulo está dirigindo essa palavra à igreja, ele está alcançando esse público. Quando Paulo está dirigindo essa palavra à igreja, Paulo também está convocando os incrédulos que se sabem perdidos. Porque a gente sabe que também há no meio do ajuntamento da igreja, pessoas que não creram em Cristo Jesus, mas que não estão se enganando. Eles se sabem perdidos. A mensagem do Evangelho já lhes tem confrontado. Já tem mostrado que o pecado é morte para a morte. E Paulo está dizendo a eles, não pensem que apenas por estarem no meio do ajuntamento da congregação dos fiéis, vocês estão salvos. Não. Se vocês não perseverarem até o fim, vocês não estarão salvos. E também, Paulo está se dirigindo aos cristãos, aqueles que nasceram de novo, para que eles não se equivoquem achando que a jornada de fé deles agora é um passeio no parque de diversões. Estou salvo, eleito, tranquilo para mim, vou viver a vida como eu quiser. De modo nenhum, a salvação nunca está desligada da perseverança, é preciso permanecer, ir até o fim. O apóstolo Paulo então está reforçando aqui que existe um caminho que deve ser trilhado para chegar à glorificação. Que caminho é esse, queridos? Perseverança, permanecer em Cristo. Há um documento chamado Cânones de Dort. Esse documento é um documento importante das igrejas reformadas, escrito no século XVII. Ele trata daquilo que depois vão chamar de os 5 pontos do calvinismo. E neste documento, quando ele fala da perseverança dos santos, ele vai dizer o seguinte, lá no capítulo 5 e artigo 14, preste atenção, ele diz assim: tal como agradou a Deus iniciar sua obra da graça em nós, pela pregação do Evangelho, assim Ele a mantém, continua e aperfeiçoa pelo ouvir e ler o Evangelho, pelo meditar nele, pelas suas exortações, ameaças e promessas e pelo uso dos sacramentos. Ele está dizendo o seguinte: sim, nós cremos que os crentes perseverarão. E como os crentes perseverarão, queridos? Eles perseverarão, inclusive, através dessas ameaças que lhes são feitas. São ameaças, sim, feitas a nós, sim. A palavra de Deus está se dirigindo a nós e dizendo: se você não perseverar até o fim, você não será salvo. E é claro, aquele regenerado, ele ouvirá essa palavra e temerá. E buscará dia a dia andar em conformidade com o Senhor, o seu Deus. E essa é a intenção dessas exortações e ameaças. E há muitas delas nas Escrituras, até mesmo pelo que eu lhes disse. O apóstolo, dirigindo a palavra à igreja, não sabe dizer se são todos, e obviamente não são todos, os que foram regenerados e nasceram de novo. Por isso, no capítulo 13 da sua segunda epístola aos Coríntios, no verso 5, Paulo vai dizer: analisem vocês mesmos se Cristo está em vós. Vocês estão perseverando? Esse é um modo de saber se Cristo está em vós. Nós devemos olhar para nós, identificar se de fato fomos regenerados, se de fato fomos chamados e eleitos, se de fato fomos justificados, quando observamos evidências disso, e uma dessas evidências é a perseverança. Entende, irmão? No artigo 12, ainda desse capítulo 5 dos Cânones de Dort, ele diz assim: entretanto, essa certeza da perseverança não faz de maneira nenhuma que os verdadeiros crentes se orgulhem e se acomodem. Ao contrário, ela é a verdadeira raiz da humildade, reverência filial, verdadeira piedade, paciência em toda luta, orações fervorosas, firmeza em carregar a cruz e confessar a verdade e a alegria sólida de Deus. Além do mais, a reflexão deste benefício é para eles um estímulo para praticar séria e constantemente gratidão e boas obras, como é evidente nos testemunhos da Escritura e no exemplo dos santos.
O fato de os cristãos saberem que vão perseverar, os faz não relaxados, os faz não orgulhosos, muito pelo contrário. Eles veem isso como um dom e uma responsabilidade. Eles veem isso como um presente e um ofício. A perseverança é algo que nós devemos exercitar em toda a nossa jornada, em todos os nossos dias, em toda a nossa vida cristã. Aqui nesse documento dos cânones de Dort, deixa eu explicar o que está acontecendo. Nós temos aqui um grupo de cristãos que eram alunos de um homem chamado Armínio, daí que vem o tal do arminianismo. Eles apresentaram à igreja na Holanda um documento contestando a salvação apenas pela graça, a eleição incondicional, o fato de Deus ter eleito as pessoas baseado apenas em si mesmo e coisas parecidas. E neste documento, nós temos aqui um dos argumentos que eles usavam, por exemplo, contra a perseverança. O que os arminianos falavam da perseverança? Eles diziam que a perseverança era isso aqui, ó. Eles dizem, Deus de fato, e aqui eu quero esclarecer para você o que é essa perseverança, à luz desse erro aqui, tá? Inclusive isso aqui está no erro 2, né, desse capítulo 5. Depois, se você tiver curiosidade, por favor, leia esse documento chamado Cânones de Dort. Pesquisa na internet. Esse é um documento importante das igrejas reformadas e é importante que você o conheça, tá? Se você já tem alguma densidade na sua fé, depois leia esse texto. No argumento lá dos arminianos, eles dizem o seguinte: Deus, de fato, provê os crentes de suficientes forças para perseverar e está pronto para preservar tais forças nele, se este cumprir seu dever. Mas ainda que todas essas coisas tenham sido estabelecidas, que são necessárias para perseverar na fé, e que Deus usa para preservar a fé, ainda assim dependerá da vontade humana, se perseverar ou não. Então preste atenção. O que os arminianos estão dizendo aqui é que depende de forma última a vontade humana nessa perseverança, de forma última. E aqui a refutação do cânone de Dort, o argumento, ou melhor, a resposta que o cânone de Dort dá é a seguinte: esta ideia é abertamente heresia. A ideia de que depende do indivíduo de forma última perseverar. Enquanto deseja libertar o homem, o faz tomar o lugar da honra de Deus, combate o consenso geral da doutrina evangélica, que retira do homem todo motivo de orgulho e atribui todo louvor por esse benefício somente à graça de Deus, e também ao contrário ao que o apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios 1:8. Abra sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios 1:8. Paulo diz assim em 1 Coríntios 1:8, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Então preste atenção, o que eu quero dizer com isso? A perseverança e eu vou voltar ao texto aqui depois, tá? A perseverança é um ato, uma etapa, um processo da nossa jornada de fé, sem a qual ninguém verá a Deus, tá? Ninguém que não persevere até o fim em Cristo, verá a Deus. A jornada da nossa fé é até o último dia da nossa vida. Ela é exaustiva e é cansativa, sim. E a vida cristã é cansativa mesmo. E eu já falei sobre isso quando eu expus o capítulo 8, verso 12 e 13. A nossa vida cristã é combate. A nossa vida cristã é luta. A nossa vida cristã é todos os dias brigando contra o pecado, o mundo e o diabo. E o cristão, ele tem de perseverar até o fim. Mas é uma heresia afirmar que essa perseverança, ela dependerá de forma última da vontade humana. Meus irmãos, se fosse depender de forma última da minha vontade, da sua vontade, nós não perseveraríamos. E a Escritura não nega essas duas coisas, que nós esforcemos e que Deus nos aperfeiçoa nisso. O apóstolo Paulo vai nos dizer em Filipenses que nós devemos desenvolver a nossa salvação
com temor e tremor. Mas que nós devemos saber que é o mesmo Deus que opera em nós o querer e o realizar. Entende isso? Então o que acontece, queridos, com aquele que foi regenerado, com aquele que nasceu de novo em Cristo? A Bíblia diz aqui, 1 Coríntios 1:8, e há infinitos não, porque a Bíblia não é infinita, mas há diversos textos na Escritura que falam dessa perseverança dos santos, que Deus os fará perseverar. Um desses textos é estes, o qual também vos confirmará até o fim. Quem nos confirmará até o fim, queridos? Nós mesmos. Deus nos confirmará até o fim. Ele nos fará perseverar, para sermos irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Os últimos versículos da epístola de Judas, que amo esses últimos versículos, nos dizem que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar irrepreensíveis diante de si em alegria. É Deus quem realiza isso de modo último, quem faz que aqueles que creram em Cristo perseverem até o fim. Deus o faz. Mas há aqui um chamado à nossa responsabilidade de perseverar? Somos chamados, somos exortados, como disse o apóstolo Paulo, a um trabalho conjunto. Operai a vossa salvação em temor e tremor, sabendo que é Deus que realiza em nós o querer e o realizar. Deu para entender, irmãos? Mas haverá um crente salvo sem perseverança? Não, não haverá. Não haverá um crente salvo sem perseverança. Por isso eu quero dizer, primeiro, preste atenção, perseverança não é um passeio, queridos. Perseverança é um combate. Perseverança é uma maratona, tá? Não é um passeio no parque. A vida cristã não é um passeio no parque. Nós não somos chamados a perseverar em circunstâncias e situações onde nós fragilmente cedemos à tentação, ao pecado, ao mundo e ao diabo. Não, irmãos. Nós somos chamados a um combate. Você já lutou com alguém? Você já brigou? Já saiu na porrada? Você já teve de se defender fisicamente? Seja frouxo. Você apanha. Você já correu uma maratona? Já empreendeu correr 5 quilômetros? Tá, deixa aí para a sua vontade. Se você nunca teve o hábito, eu me lembro do primeiro dia que eu corri 5 quilômetros. É pouco, né? Não é uma maratona. Maratona são 42 quilômetros. Mas eu me lembro da primeira vez que eu corri 5 quilômetros. Dá vontade de desistir nos primeiros 5 minutos. O cansaço muscular, a fadiga. Você diz, não dou conta mais, não dou conta mais. Se a mente não estiver pronta, eu tenho que dar conta. Você não vai. É como começar uma atividade física na academia, alguma coisa parecida. Primeiro dia, você sai todo doído. Segundo dia, você diz, não vou dar conta, e você não vai. Entende? A perseverança não é um passeio, é um combate, é uma maratona, onde nós estamos dizendo à nossa mente aquilo que o nosso corpo parece ir contra. O nosso corpo quer uma coisa completamente diferente. Eu quero sentar aqui, dá para sentar? Será que eu posso sentar na grama? Mas a gente diz ao corpo, corre, não seja preguiçoso. Você tem, ao fim dessa maratona, um prêmio dado por Cristo. Então corre. Entende isso, queridos? A perseverança não é um passeio. O cristão que persevera é aquele que, tendo reconhecido o seu pecado, em não ser dizimista, abre mão da segurança das riquezas para confiar em Deus e se torna obediente ao mandamento. O cristão que persevera é aquele que, embora atraído poderosamente pela tentação da sexualidade, antes ou fora do casamento, confessa sua fraqueza e luta para não ser infiel a Deus, ao seu Senhor, a quem ele ama mais do que a tentação sexual. O cristão que persevera até o fim continua a luta contra o pecado e em constante dependência da graça de Deus, queridos, se desfazendo das desculpas e das defesas para se conduzir em direção a Cristo. Esse é o cristão que persevera. O cristão que está dando espaço, que está dando legalidade ao pecado, que está dizendo, eu sou salvo, então não tem problema. Deixa eu te dizer uma coisa, eu repito o que Paulo disse em 2 Coríntios 13:5. Analise se você está em
Cristo. Pode ser que não, pode ser que nunca você tenha nascido de novo, se arrependido, se confessado, se reconhecido alguém dependente apenas de Cristo para a salvação. Pode ser que sua jornada seja apenas religião. Então se arrependa. O cristão que combate o bom combate, queridos, é o cristão que entende que ele está numa maratona. Qual é a palavra de Paulo nas suas últimas expressões, na segunda epístola a Timóteo? Qual é a palavra de Paulo? Sentei no banco, esperei com paciência, tomando um chazinho, é assim? Um chimarrão, se Paulo fosse gaúcho, um cafezinho, se ele fosse aqui de Brasília, comendo pão de queijo, e aí me chamaram na fila, a hora da salvação. Opa, estou salvo, chegou a hora da minha salvação. Foi isso que Paulo disse, irmãos? O que Paulo disse que é a jornada do cristão, queridos? Combati, eu lutei, eu não dei espaço, eu lutei, eu combati o bom combate. Entendeu? É fácil? Não é fácil. Nós vamos conseguir nadar de braçada? De jeito nenhum, irmãos. Ninguém vence uma maratona sem exaustão, irmãos. Entende isso? Combati o bom combate. Olha a imagem da luta. Seus inimigos são ferozes, a carne é feroz, o diabo é feroz, o mundo é feroz. E nós precisamos lutar contra a carne. Lembre-se, pelo amor de Deus, do sermão que eu preguei em Romanos capítulo 8, versos 12 em diante. Matar ou morrer, essa é a nossa disposição. É de assassinar a carne. Por isso Paulo diz, eu lutei, eu briguei, eu combati. Não se imagine um cristão, se você não está perseverando, o cristão persevera, ele luta. Combati o bom combate. Acabei o quê, queridos? O passeio de sábado à tarde, no parquinho, lá da minha cidade, cheio de flores. Acabei o quê? A carreira, a maratona. Não foi fácil, não. Foi muito difícil mesmo, mas graças a Deus que o Senhor me disse que me faria perseverar. Ele disse que me faria perseverar, Ele me disse que me faria ir até o fim. E eu realmente cheguei até o fim. E eu só cheguei até o fim por causa dele, não foi por minha causa. Mas foi desgastante para mim? Foi sim. Não pode ser barato para você o que foi caro para Cristo. A jornada da vida cristã não pode ser para você sem valor, não pode valer menos do que um prazer, um orgasmo, não pode valer menos do que uma fortuna, não pode valer menos que nada nesse mundo. A palavra, a jornada da fé para você tem que custar caro, porque foi caro para Deus e não pode ser barato para nós o que foi caro para Deus, irmãos. Entende isso? A eleição, a justificação não tornam a nossa salvação barata. Entende equivocadamente a eleição quem pensa desse modo. A eleição nos garante, eu vou falar daqui a pouco, segurança, estabilidade, que iremos à frente, mas iremos à frente combatendo, iremos à frente correndo. Entende, irmãos? É isto que Paulo trata aqui. E embora o assunto de Paulo aqui não seja a advertência contra a doutrina da eleição, eu devo denunciar a falsa sensação de segurança baseada em uma ideia de eleição que descola da regeneração, que descola da santificação, que descola da perseverança. Nós, às vezes, temos um mau entendimento. Nós devemos pregar a eleição? Claro que devemos, é palavra de Deus, o Senhor fala sobre isso, o apóstolo Paulo expõe isso, então não posso deixar de pregar isso. Mas há pessoas que, equivocadamente, elas entendem mal a doutrina da eleição, e eu devo denunciar essa falsa sensação de segurança. Que falsa sensação de segurança? De pessoas que descolam a eleição. De quê? Descolam a eleição de nascer de novo. Acham que alguém que se entendem eleitos, mas não tem um novo nascimento, não nasceram de novo em Cristo. Não estão começando a amar a Cristo mais do que as coisas desse mundo. Se você não passa a amar a Cristo mais que o mundo, é sinal de que você não nasceu de novo. E se você não nasceu de novo, deixa eu dizer uma coisa para você. Pode ser que você não seja eleito, não se presume eleito, porque você botou um título de eleito na testa. Entende isso? A eleição, ela é uma doutrina para aqueles que nasceram de novo,
que reconheceram que estão agora vivendo a vida de Deus, embora saibam que vão lutar contra o pecado, que é difícil, mas ela serve para que eles tenham confiança de que é Deus quem está fazendo isso. Deus que está começando essa obra e Ele vai dar cabo a ela, porque Ele começou ela desde a eternidade. Mas não é para que pessoas que descolam a eleição da regeneração, da santificação e da perseverança e acham que, bom, sem santificação e sem perseverança, eu sou eleito, então para mim basta, eu tenho o ticket para entrar no céu. Você não tem nada. Sem a perseverança, sem a santificação, não se engane, disse o autor aos Hebreus, sem santificação ninguém verá a Deus. Eu não sei se você se recorda, mas quando eu preguei no capítulo de número 6 de Romanos, eu expliquei o que é santificação. Santificação faz parte da nossa salvação. A nossa salvação não é apenas eleição, a nossa salvação não é apenas conversão, a nossa salvação é eleição. Chamado de Deus a nós, quando nós ouvimos o Evangelho e cremos, regeneração, nós nascemos de novo em Cristo, justificação, a justiça de Deus é imputada a nós, filiação, somos adotados na família de Deus, santificação, a santificação é parte da nossa salvação, perseverança, os santos perseverarão até o fim, então isso tudo faz parte da nossa salvação. Há um falso sentimento de eleição, ou de salvação banal, quando eu não me vejo perseverando na fé, quando eu não me vejo santificando, e eu entendo, eu intuo que eu estou salvo, não se engane, pelo amor de Deus, enquanto há tempo arrependa-se, converta-se, volte-se a Deus, confie em Cristo. Há pessoas que conhecem o que a gente chama de doutrinas da graça, os 5 pontos do calvinismo, até falam de eleição e de perseverança dos santos, mas não entendem que perseverança é batalha, irmãos. Tá? Perseverança é batalha. Há aqueles que equivocadamente acham que a eleição alcançará os apóstatas. Não, irmãos. A eleição não alcança os apóstatas, aqueles que se desviaram de forma última da fé. Aqueles que se desviaram de forma última da fé, a eleição não os alcança. Por quê? Porque a eleição é algo que está ligado à nossa perseverança também. A eleição não alcança aqueles que amam mais o mundo que ao Senhor. A eleição não alcança aqueles que continuam rebeldes e impenitentes em seus pecados, como se a eleição pudesse acontecer separado da regeneração, da santificação, da perseverança. Olha o que eu vou dizer, a eleição não é um arroto de arrogância daquele que presume que tem algo especial em si, pelo que Deus suportará sua flagrante desobediência e rebeldia. A eleição não é um arroto de alguém que se acha arrogante e foi especialmente chamado e acha que Deus vai suportar a rebeldia dele e a desobediência flagrante dele. Deus não vai suportar a desobediência flagrante de ninguém, rebeldia de ninguém. Aquele que é salvo, ele depõe a sua rebeldia. Aquele que é salvo em Cristo, ele não mais se postará diante de Deus em desobediência flagrante. Quando ele se reconhecer em desobediência, porque nós desobedeceremos, dado estarmos ainda na carne, ele vai se compungir, se quebrantar, se voltar a Deus, e a sua vida será uma vida de contínuo arrependimento, não de flagrante desobediência. Entende, irmãos? A eleição, ela é antes uma âncora daquele que, nascido de novo, ama mais a Cristo que a si mesmo, reconhece o pecado como uma desonra a Deus e a sua glória, e por isso luta e persevera todos os dias, santificando-se, mas reconhece que de si mesmo será incapaz de ir até o fim. Entende o que é a eleição? Ela é uma âncora para quem, queridos? Para aquele que nasceu de novo, que ama mais a Cristo, reconhece o pecado como uma desonra a Deus, e luta todos os dias contra o pecado, se santificando. Mas ele sabe que de si mesmo ele é incapaz de ir até o fim. Por isso, para este, a eleição é a forte mão do Mestre que o segura em seus braços e que lhe garante que tudo necessário para a salvação ele fará. A eleição é a âncora para este. Entende? Para o outro, ele é uma ilusão, é um arroto de arrogância,
que só está nos lábios. Entende isso, irmão? Então, coração humilde para perseverarmos. Essa é a postura de quem nasceu de novo em Cristo. Nós não podemos acreditar, pensar, nos iludir que a jornada da nossa fé é um passeio, que agora, estando em Cristo, estamos livres para viver o pecado. O apóstolo Paulo e eu tratei desse assunto também no capítulo 6, no capítulo 7. No capítulo 8, então, Paulo fala dessa batalha da jornada da vida cristã. A vida cristã é uma guerra. E nós somos chamados para lutar nessa guerra. Amém, queridos? Então, preste atenção. Paulo não se desfaz da eleição. Pelo contrário, Paulo enfatiza a perspectiva da perseverança. E Paulo aqui está alertando aqueles que talvez arrogantemente comecem a trazer qualquer outra coisa que não seja a graça de Deus como um pedestal para ele se posicionar diante dos outros e dizer: está vendo? Deus te quebrou para me salvar. É o que poderia fazer o cristão gentil com o judeu. E a nós nesse tempo, aplica-se de mesmo modo, meus irmãos. Nós não podemos olhar ao redor e acreditar que há pessoas que estão perdidas, e elas estão perdidas porque Deus as preteriu, porque elas eram mais feias que nós, mais pecadoras que nós éramos mais bonitinhos que ela. De modo nenhum. Nós só somos salvos pela graça e exclusivamente. Não há nenhum mérito em nós. O coração do cristão deve permanecer humilde. O eleito é alguém humilde, alguém que se reconhece um pecador, alguém que se reconhece que só nasceu de novo em Deus pela graça de Cristo. E ele é alguém que vai perseverar. E essa perseverança é luta, é batalha, é conflito. É assim, irmãos. Não é fácil ser cristão. Não é fácil. Eu tenho 24 anos eu faço. Agora, passamos o mês de abril já, irmãos? Já, né? Fiz 24, eu estou perdido no tempo, né? Essa pandemia deu uma desnorteada aí no meu calendário. Tenho 24 anos de fé, irmão. Posso dizer para você, vivendo intensamente essa fé. Não me afastei do Senhor um dia sequer. Um dia. Nem um dia. Não deixei desses 24 anos de fé de dobrar os meus joelhos um dia diante do meu Deus. De meditar na sua palavra um dia. 24 anos. Servindo a Deus com todo o meu coração. Com toda a inteireza da minha alma. É fácil? Não é. Se não fosse o Senhor a me sustentar, eu já teria perecido há muito tempo. Há muito tempo. Eu teria falhado há muito tempo. E ao mesmo tempo, Ele me chama todo dia. Vamos lá. Deixa de preguiça, se esforça. Combata o bom combate, corra a carreira. Você está numa luta, de novo hoje, contra a carne. A mesma tentação que talvez você esteja vivendo há 6 meses, mas continue lutando contra ela. É um combate, persevere, vá até o fim. Essa nossa jornada de fé, queridos, é uma jornada de perseverança. Nós não podemos deixar que, ao quebrados pela nossa jornada, é cansativo? Seria muito mais fácil ceder? É claro que seria, irmãos. Claro que seria. Mas o que nós vamos fazer? Para onde iremos nós? Depois que nós descobrimos Cristo, o que são os tesouros desse mundo? O que são os prazeres dessa vida? O que é a alegria que o pecado pode dar? Se nele nós temos a mais sublime alegria, você acha que é à toa quando Pedro diz: para onde nós iremos, Senhor? Não dá para escolher outra coisa senão a Ti. Então não é fácil, mas é o único caminho por onde nós devemos ir. Amém? Então, meus irmãos, pelo amor de Deus, não permita. Eu ministrei aqui diversos sermões sobre a eleição. Não permita que uma compreensão equivocada dessa doutrina leve a você a uma jornada de fé descuidada, preguiçosa, como se você tivesse de férias. Nós não estamos de férias, nós estamos no combate. Mas não há prazer, não há alegria. O maratonista, aquele que vive fazendo uma atividade física, é cansativo, irmãos? É doído? É exaustivo? Mas ao mesmo tempo ele tem uma bomba de prazeres explodindo dentro de si. Há hormônios que só são liberados no meio desse combate, dessa batalha. Entende? Então assim, é cansativo? Mas é prazeroso. Fazer a vontade de Deus é prazeroso.
O Senhor Jesus, quando no capítulo 4 do Evangelho de João, ele é questionado e fala: mestre, o senhor não quer comer? Ele diz: cara, eu já tenho uma comida, cara. Fazer a vontade do Pai é a minha comida. O meu prazer está aqui, a saciedade, esse sentimento de vida, de abundância, de ter a alma saciada, eu já tenho aqui, fazendo a vontade do Pai. É melhor do que uma bela refeição de 7 pratos. Por isso, meu irmão, pelo amor de Deus, não é fácil, mas é possível. E se você foi eleito, se você foi regenerado, você vai perseverar até o fim. Então permaneça, pelo amor de Deus, firme. Amém? Coloque-se em pé. E eu confesso para os irmãos que cada dia mais não há nenhum outro lugar para eu ir. Não há. Houve dias ali no início da minha jornada que eu tive dúvida. Será que eu volto atrás? Não voltei. Mas é o momento ali de adquirir a maturidade, né? E quando você adquire maturidade, Deus te faz frutífero, você vê a vida que você tem de Deus, meu irmão, vale a pena lutar. Vale a pena lutar, permaneça firme. Vá até o fim. Amém? Vá até o fim. Esforça-te e tem bom ânimo. Amém? E eu quero encerrar lendo aquele trecho da doxologia que lhes disse que há no livro de Judas. Para que você anime o seu coração, você que foi regenerado em Cristo, você que está lutando contra o pecado, você que está crendo que o Senhor te fará ir até o fim. Abra comigo sua Bíblia em Judas, a epístola antes de Apocalipse, às vezes até pouco conhecida, né? Porque tão pequena é, fica escondida aqui atrás de Apocalipse. Diz assim, a partir do verso 24. Aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar, ou para impedi-los de cair, e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Há uma jornada? Há uma maratona? Há. O que Deus nos fará? Nós correremos a maratona e Ele nos impedirá de nós cairmos, de nós tropeçarmos. Ele nos apresentará diante de si com alegria. Guarde isso no seu coração, permaneça firme e vamos até o fim. Curve sua cabeça. Senhor Deus, eu te agradeço porque o Senhor nos desperta para que nós não tornemos a sua graça barata, sem valor. O Senhor nos desperta para que nós olhemos para a cruz e enxerguemos nela a riqueza, a grandeza, o poder que ela tem. Para que nós olhemos para a nossa condição e reconheçamos quão terrivelmente pecadores somos. E que se não for a tua graça dirigida a nós, nós continuaremos amando mais o pecado que amando a ti, sem abrir mão do pecado. Mas aqui o Senhor nos exorta, o Senhor olha para a sua igreja como um todo e nos chama a perseverarmos, a permanecermos, a nós olharmos somente para Cristo, a entendermos que a nossa jornada é uma jornada que precisa ir até o fim, nós precisamos combater até o último golpe, nós precisamos andar até os últimos metros, correr até cruzarmos a linha. Que o Senhor nessa noite possa despertar a cada um dos teus servos, a se armarem de toda a graça que há em Cristo Jesus, a confiarem apenas no Senhor e a deixarmos a postura preguiçosa de lado, a deixarmos de flertar com o pecado, a sabermos que nós temos uma multidão ao nosso redor como testemunha, para que nós corramos até o fim. A tua palavra nos diz, nós nem combatemos até o sangue, e já estamos esquecendo a voz daquele que nos exorta. Que hoje os teus servos sejam exortados, que hoje os teus servos sejam animados, que hoje os teus servos dirijam a ti palavras de arrependimento e confissão, e que nós possamos hoje nos reposicionar mais uma vez, e até o fim, reposicionando-nos para continuarmos firmes até o fim. É a minha oração pelos teus servos, por mim, pela tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, querido.